Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia. Senhor, nós te engrandecemos, nós exaltamos a tua palavra, nós te louvamos, entregamos a ti toda a nossa adoração. Nós trazemos a nossa alma cativa nessa manhã, colocamos o nosso corpo em sujeição e mantemos o nosso espírito em fervor, porque sabemos, Senhor, que quando ouvimos a sua palavra, quando somos instruídos na sua verdade, a nossa vida é transformada. E é isso que queremos nessa manhã. Fazemos o nosso coração uma terra preparada, fértil, pronta para receber a boa semente da sua palavra. Queremos ser instruídos por você, conduzidos a toda a verdade. Que se existir em nós algo que nos afaste de ti e do teu reino, que essas coisas sejam apontadas pelo teu Santo Espírito nessa manhã, que possamos arrancar e lançar fora, e que a verdade da sua palavra seja estabelecida, firmada em nosso coração. É isso que nós desejamos. É isso que nós desejamos. Você pode levantar suas mãos e cantar mais um pouco? Adora mais ao Senhor. Prepara sua alma, prepara seu coração para aquilo que Deus vai falar com você. Mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você pode se sentando? Aleluia. Mantém seu coração reverente, a sua alma ligada. Aleluia. Glória a Deus. Amado, eu não sei você, mas eu gosto de dar bom dia na igreja. Você gosta também? Nós somos privilegiados. Domingo de manhã está você sentado aí para ouvir a palavra, para ser instruído na verdade. E tem tanta gente lá fora que já começa a tristeza desse horário, sabia? Porque já estão pensando na segunda-feira. E vive sem perspectiva, sem propósito, não sabe de onde vieram, aonde estão, nem para onde estão indo. Mas nós somos um povo diferente. Sabemos onde estamos, sabemos quem vem nos buscar, sabemos para onde estamos indo. Amém? Se você não lembra, eu quero te lembrar que Jesus está vindo lhe buscar. E você está indo para o céu, passar uma temporada lá e depois retornar a essa terra, para que todo olho contemple o seu Senhor e contemple você também, com suas vestiduras de linho finíssimo, resplandecente e puro. Aí, entendendo essa realidade, eu te pergunto, tem como a gente ficar triste com a segunda-feira? Não, rapaz, todo dia é como se fosse sábado e sexta-feira para o crente. A gente vive em empolgação e em entusiasmo, porque sabemos quem somos. Amém? E é bom também porque a gente vem para a igreja livre. Nós somos o povo livre. Livre da inveja, livre do orgulho, livre da soberba. Nós somos o povo livre, livre de todas essas coisas, livre do julgamento. Nós somos livres. Nós vivemos verdadeiramente a paz que Ele nos deixou. Você pode levantar suas mãos sem contenda, sem medo e sem condenação. Por quê? Porque você é livre de todas essas coisas. Você pode erguer sua voz, adorá-lo, dar glória a Deus, dar aleluia, ser movido pelo Espírito. Por quê? Porque você está livre de todas essas coisas. Você é um povo livre. Nada te prende. Amém? O pecado não te prende, mas também as coisas que prendiam a sua alma antes também não te prendem mais. A inveja não te para. A comparação, ela não impede você de avançar. Por quê? Porque quando estamos vivendo a palavra como ela é, o nosso coração anda em paz. Você está comigo? Tudo isso eu estou te falando com um propósito, para te guiar para aquilo que Deus quer falar comigo e com você hoje. Eu queria falar com você um pouco acerca da graça. Eu gostei quando a Ana começou cantando sobre a graça, como é bom isso, como as coisas se encaixam no reino do Espírito e como Deus te prepara para aquilo que Ele quer te falar.
Você está comigo? E eu lembro, rapaz, e estava desde ontem, quando conversei com o pastor, eu meditando, eu já estava pensando nessas coisas, me aprofundei mais. Lembrando do meu tempo lá em Caruaru, lembrando dos meus 12 anos, quando eu cheguei na igreja. E eu não sei você, mas quando eu cheguei para Jesus, eu não valia muita coisa, não. E olha que eu só tinha 12 anos. E já não era peça boa. Já não prestava muito. E eu comecei a lembrar dessas coisas e percebi em meu coração que muitas vezes nós não nos recordamos de quem éramos. E isso está nos impedindo de viver quem somos. O que é que você está me falando, Eric? Eu estou dizendo que se você parar algumas vezes para lembrar de onde ele te tirou, você não vai deixar coisa pouca te amarrar, nem te prender. Porque você vai lembrar, rapaz, o lugar onde eu estava era muito ruim. A condição que eu me encontrava era desprezível, mas ele, com mão de misericórdia, me trouxe para perto dele. A graça dele me alcançou. Olha só, nós estávamos cercados, inundados, encharcados pelo pecado. E a graça de Deus veio até nós, perdoando a nossa dívida. O que é a graça? É um perdão de dívida ilimitado. Ele não se preocupou com os seus atos, nem com aquilo que você tinha feito. Ele apenas disse, eu perdoo a totalidade do que você fez. E te fez livre do pecado e de você mesmo, do seu velho homem. Olha só que coisa boa. Mas quem fala melhor que eu sobre isso é o apóstolo Paulo. E ele fala sobre isso lá em Romanos. Vai comigo. Romanos capítulo 5, Paulo fala bem melhor. Vamos ver o que ele diz lá. Romanos capítulo 5. Eu quero que tu dê uma olhada comigo aí no verso 12. Ele falando dessa nova realidade em Cristo, de nosso pecado ter sido levado na cruz. Ele diz o seguinte no verso 12. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Aí ele diz, porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não era levado em conta quando não havia lei. Aí ele diz, entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigura aquele que havia de vir. E você sabe quando ele diz aí que o pecado reinou e alcançou todos, mesmo aqueles que não pecaram à semelhança de Adão, você sabe que você está incluso na história. Você sabe que você nasceu vivo com a vida de Deus, não existia em você pecado nem mancha. Mas houve um momento, assim como aconteceu comigo na minha infância, que você começou a se afastar dessa realidade e você, como os demais, também pecou. Não foi assim que aconteceu? Mas graças a Deus que a história não encerrou aí. Deus não terminou aí comigo e com você. Porque vem o verso 15 e ele diz o seguinte. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus. Diga a graça de Deus. Diga com convicção, diga a graça de Deus. A graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muito. Ele diz, olha, o pecado se alastrou. O pecado alcançou toda a humanidade. Pecado que teve lugar no mundo por meio da desobediência de Adão. Mas ele diz, olha, por meio de Jesus a graça também se alastrou. A graça também encontrou lugar. Mas não na medida do pecado, porque ela superabundou. Você está comigo? Se parecia que maior era o número das suas transgressões, a graça é a resposta de Deus para você, que dizendo maior é a capacidade dele de te perdoar. Se parecia que você estava tão envolto na natureza do pecado, que não tinha nem como aferir, trazer uma medida para aquilo, Deus está dizendo a você que não, que a graça ela vem e ela paga todo o pecado superabundante. E aí sim essa é sem medida. Para onde você olha, você está cercado da graça. Para onde você procura, você não encontra mais o seu passado. Você só encontra o favor e a graça de Deus dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Continua lendo comigo. Dá uma olhada aí no verso 16. Ele diz, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa. Você está comigo aí? Para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, e aí ele está falando de Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça. Diga abundância da graça. E o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação,
Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Verso 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, como está aí na sua Bíblia? Superabundou a graça. Olha que maravilha. Tinha erro demais, tinha coisa desconcertante em sua vida. Tinha a natureza do diabo em você, mas graças a Deus que a graça veio e aonde existiam todas essas coisas, a graça superabundou. Tudo isso é para apenas preparar o teu coração para aquilo que eu vou te dizer, certo? Mas eu queria agora que por alguns segundos você imaginasse e lembrasse quem você era. Você lembra o seu encontro com Jesus? Você lembra as primeiras pessoas que falaram de Jesus para você? Mesmo que você tenha crescido num lar cristão, em algum momento alguém veio e falou de uma forma direta sobre a necessidade do novo nascimento. Não é assim que funciona? Eu queria que você lembrasse agora desse momento. Eu queria que você passasse alguns segundos lembrando onde você estava. Qual a condição que você se encontrava. Você diz, mas aí, Eric, você no caso está me chamando a pescar o meu passado, a buscar de volta aquilo que foi jogado nas profundezas das águas, a buscar aquilo que Deus esqueceu. Não, eu estou apenas querendo que você relembre aonde Ele te encontrou, para que você possa glorificá-lo por onde você está hoje. Se você lembrar de onde você veio, você vai dizer, rapaz, onde eu estou hoje está bom demais. Eu não sei você, quando Ele me encontrou com 12 anos, minha família tinha sido destruída. Meu pai tinha saído de casa, minha mãe estava em depressão, perdendo todos os cabelos da cabeça, não saía de dentro do quarto, e foi naquela situação que Jesus nos encontrou. Eu vivia com medo dentro de casa, só com 12 anos. Eu me escondia, eu via vulto por tudo que é canto, não podia cair nada na cozinha, que eu já pensava que era alguma coisa, vivia assustado no colégio, me escondia, me afastei dos amigos, e estava caindo em depressão também. Minha irmã, na mesma situação, passava a mão, vinha todos os cabelos juntos. Rapaz, era uma situação triste, triste demais. Eu lembro da casa que a gente morava naquela situação. A gente morava numa casa lá na rua Visconde, em Caruaru, e as paredes da casa, todas elas eram mofadas. E quanto mais se pintava, mais as paredes caíam. Era uma desgraça, rapaz, era uma condenação muito grande. Era uma coisa que parecia uma praga naquelas paredes. Porque você ia lá, rebocava, ajeitava, pois caía tudo de novo. E aquela imagem ficou impregnada dentro de mim, que era uma criança. E como aquilo me atormentava, e como eu ficava sem entender o porquê eu tinha tanto medo, eu nem sabia explicar a fonte da minha tristeza e do meu medo. Eu estava envolto em confusão. Enquanto eu falava, você foi lembrando da sua situação? Você lembrou do seu estado? Pode ser que você não tenha acontecido o que aconteceu comigo, mas alguma coisa aconteceu com você. Você é gente, não é verdade? Você lembra dessas coisas? E quando eu lembro, eu olho para onde estou hoje e eu digo, rapaz, só poderia ter sido Deus. Só poderia ter sido Deus. Não tem outra forma. Não tem outro jeito disso ter acontecido. Tinha que ser Deus realmente. Você está comigo nisso? E aí eu lembro da forma como minha boca servia a Satanás. Mesmo com 12 anos eu já sabia um monte de palavrões. Eu lembro como as minhas atitudes serviam a Satanás. Você lembra como você era assim também? Você lembra como o seu corpo era escravo do pecado? Você lembra como sua boca era instrumento de iniquidade? Você lembra? Você lembra como o seu olhar era olhar pecaminoso? Você lembra dessas coisas? Você lembra como você era invejoso, faccioso? Você lembra como você era envolto em contenda? Você lembra como você era barraqueira, irmã? Lembra? Como você pegava briga por tudo? Você lembra disso? Você lembra como você não sabia calar, parar, ouvir? Lembra dessas suas ações e reações? Não era assim que nós éramos? Mas quando a graça nos alcançou, essas coisas perderam ou deveriam ter perdido lugar. Você não age mais por impulso. Você não responde mais na raiva. Não, porque agora você lembra de onde estava. E quando você olha para o tamanho do perdão que te alcançou, não tem outra coisa no seu coração senão uma frase que salta dizendo, se Ele me perdoou nessa medida, eu preciso retribuí-lo de alguma forma. Se Ele conseguiu me perdoar, mesmo eu estando naquela situação, se Ele conseguiu mudar a minha realidade, eu preciso corresponder a esse favor que me alcançou. E o apóstolo Paulo continua falando sobre isso no capítulo 6. Sai do 5 e vai para o 6 comigo. E dá uma olhada aí no versículo 1. Olha o que ele diz. Que diremos, pois?
Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Aí ele mesmo responde, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós. De que forma, amado? Como é que está aí na sua Bíblia? Em novidade de vida. Olha só, ele diz, quando você se identificou com Cristo no batismo, quando você desceu as águas, você aprendeu sobre isso no discipulado, no rema, quando você desce as águas, você ali está se identificando com Cristo na sua morte. Da mesma forma que Cristo morreu na cruz, nas águas o seu velho homem está ficando. E quando você ressurge em novidade de vida. Você está comigo? E nessa nova vida, as regras são diferentes. Não dá para andar segundo os parâmetros que você tinha antes. Não dá para andar segundo as regras que você andava antes. Não dá para agir e reagir como era antes. Porque a vida agora é novidade. Diga novidade. É algo diferente, amado. Zerou. Você vai começar tudo novo. Essa é a razão pela qual o próprio Cristo chama de novo nascimento. Você realmente nasceu de novo. E você agora precisa aprender a andar segundo as regras do reino que você faz parte. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz que a palavra de Deus, ele fala isso a Timóteo, é apta para nos instruir e para nos educar na justiça. Olha só, uma vez que tu fosse salvo e a graça te alcançou, agora a palavra te instrui e ela te educa na justiça. A palavra educação, você tem ela lá no português, é educação. Quando você vai dar uma olhada lá no grego, que é o texto original, a língua do texto original, você vai dando uma passeada e você descobre que aquela palavra não está lá à toa. Que ele quer dar a ideia mesmo de alguém que começou a aprender do princípio, como uma criança que começa no primário, e ela vai construindo o conhecimento. Assim é com você. A palavra de Deus visa construir o teu conhecimento. Você está comigo nisso? A diferença é que nessa escola, a gente não se forma aqui embaixo. A formatura só se dá lá em cima. Enquanto você estiver aqui embaixo, você não pode fechar o livro e dizer, agora me graduei. Não, enquanto estiver aqui, você precisa aprender mais sobre as regras, os parâmetros dessa novidade de vida. Está comigo nisso? Aí ainda falando sobre isso, eu queria que você desse um pulo comigo aí nos versos, lá para o versículo 15. Vê o que o apóstolo Paulo fala lá. Versículo 15. Ele diz, e daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Aí ele responde de novo, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma da doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vamos repetir isso junto, diga, servo da justiça. Rapaz, eu observo isso e vejo que Paulo está dizendo assim, antes vocês eram escravos do pecado. Ou seja, não faziam o que queria, não diziam o que queria e não ia onde queria. Porque vocês tinham um Senhor, e o Senhor de vocês era o pecado. Mas vocês foram livres dessa escravidão. Rapaz, eu pensando sobre esse texto um tempo atrás, descobri, observando tanto esse contexto, como o contexto da história mundial e do nosso país em si, que a pior desgraça que qualquer pessoa pode fazer a um escravo é libertá-lo e dar tchau. A pior desgraça que pode acontecer a um escravo é você dizer, agora você está livre, tchau. Não existe coisa pior. Vou te explicar por quê. Porque até então, ele tinha quem o alimentasse, quem o desse ordem, dormia, embora não em condições favoráveis, mas tinha onde dormir. A vida dele foi construída na dependência do seu senhor, daquele que o escravizava. Se o seu senhor o liberta e o manda ir, parece até que é algo bom. Mas com o passar do tempo, ele não vai ter outra escolha a não ser voltar para o seu senhor e pedir para ser escravo de novo. Por quê? Porque agora ele ficou sem comida, pelo menos tinha comida. Era escravo, mas pelo menos ele tinha comida. Agora ele não tem onde dormir. Dormia ruim, dormia na senzala, dormia no chão, mas pelo menos tinha um lugar para dormir. Ele agora vai para onde? Imagina comigo um escravo que nasceu na senzala, que os pais morreram. Para onde ele vai se ele não tem família?
Onde ele vai encontrar apoio? Em algum momento, esse escravo vai voltar, e a história nos fala sobre isso também, de escravos que voltam, e eles receberam marca de servo e passaram a servir seu senhor, mesmo estando livres. Mas o problema é que o senhor que Paulo fala aqui não é bom não, é o pecado. E a maior desgraceira que pode existir para alguém é voltar para o pecado. O que é que eu estou te dizendo? Que se você não se ocupar, você vai voltar para o pecado. Você vai voltar a falar como falava, você vai voltar a agir e reagir como fazia. E aí, de repente, você diz, mas eu não tinha nascido de novo? O que aconteceu comigo? É porque você se viu livre e não sabia para onde ir. Mas graças a Deus, que Deus não nos soltou, não nos libertou e nos deixou ao relento. Ele nos soltou e logo, de imediato, Ele nos fez servos da justiça. Ele diz, te liberto do pecado, agora vem para perto de mim, que eu tenho algo para que você faça. Eu tenho um trabalho para você, meu filho. Eu preciso que você seja um servo da justiça. Ou seja, a boca que antes era usada para o pecado, agora é usada para a justiça. As mãos que antes eram usadas para o pecado, agora são usadas para a justiça. O agir e reagir que antes dava lugar ao pecado, agora dá lugar à justiça. Porque você é um servo da justiça. Mas quem é servo deve prestação de contas, tem que prestar contas. Está fazendo o quê? Você está comigo? Eu não sei você, mas quando lembro do tempo que eu trabalhava às 8 horas diárias, né, em Caruaru, eu sou advogado, e quando eu estava nos escritórios lá, eu lembro de como eu corria para chegar no horário, para assinar o livro de ponto. Porque se eu não assinasse o livro de ponto, meu chefe vinha e puxava minha orelha. Eu tinha que cumprir aquilo, e eu lembro como ele me requeria no final do dia o serviço. Cadê o que eu te passei? Daquela agenda que programamos, o que você cumpriu? Eu tinha que prestar contas. Você está comigo nisso? E eu não era escravo dele, não. Você está comigo? Tem muita gente que não quer prestar contas porque afirma não ser escravo. Sabe por que eu não presto conta? Porque eu não sou escravo. Não, e ninguém está dizendo que você é escravo, você é servo. Mas servo presta conta. Porque as coisas no reino dele são feitas com decência e ordem. Você está comigo? Ainda que você diga, mas se o meu trabalho é voluntário para o Senhor, não há necessidade de uma prestação de contas assim, porque nada aqui é feito de qualquer jeito. Tudo segue decência e tudo segue ordem. Aí você diz, mas aí eu não recebo nada. Fala sério, eu acabei de falar com você alguns minutos atrás sobre a graça que te alcançou. Olha para o tamanho do favor que chegou para a sua vida e vê se você tem outra saída a não ser servi-lo. Observa o tamanho do que foi feito, irmão. Agora me diz, tem outro jeito a não ser servi-lo? Não tem, porque existe no seu coração o quê? Gratidão. Gratidão no seu coração. Um verso que salta em meu coração e que tem borbulhado nos últimos 2 anos, é esse que eu vou ler contigo agora e fala sobre isso. E é Paulo, então eu sei que ele tem aí na sua alma e no seu coração um respaldo muito grande, então dá uma olhada no que ele diz. Vamos ler. Eu não vou citar não para você não dizer que é mentira. 1 Coríntios capítulo 15. Quero que você abra na sua Bíblia para você ver junto comigo. 1 Coríntios, capítulo 15, dá uma olhada aí. 1 Coríntios, capítulo 15. Você chegou? Eu quero que tu vá comigo, irmão, para o versículo 9. Me deixe só beber um pouco de água. 1 Coríntios 15, verso 9, é dito o seguinte: porque eu, Paulo está falando dele mesmo, sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Era ruim. Você lembra que ele consentiu com a morte de Estevão? Eram os apóstolos avançando, ele fala sobre isso em versos anteriores, que ele diz que ele é um nascido fora de tempo, né? Você leu agora, algumas versões têm abortivo, é ele fazendo referência ao tempo que ele ainda perseguia a igreja. Enquanto isso, os demais apóstolos avançavam na pregação do evangelho. O tal do Paulo era ruim, e ele sabia disso. Tanto é que ele diz, olha, o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Verso 10. Mas pela graça, diga pela graça. Pela graça de Deus sou o que sou. Ele diz, olha, eu não valia nada, mas a graça me fez algo. A graça me fez apóstolo. A graça preencheu o lugar que o pecado ocupava. A graça perdoou as minhas iniquidades, mas o melhor vem agora. Vê o que ele diz? E a sua graça que me foi concedida, dada, presenteada, entregue, não se tornou, como está na sua Bíblia, vã. Sabe o que Paulo está dizendo? A graça que me alcançou, eu não deixei que ela se tornasse vã. Você está comigo?
Se eu pudesse dar um título à ministração de hoje Corresponda à Graça. O que você está me dizendo, professor? Que agora você tem uma dívida com Deus. Não que Ele cobre, mas se você for alguém consciente da graça, você está em dívida. Paulo diz, eu não deixei de forma nenhuma que a graça que me alcançasse se tornasse vã. Ou seja, eu vou fazer algo com esse perdão que foi me dado. Rapaz, foi grande demais. Eu preciso fazer alguma coisa. Rapaz, foi muito pecado que eu tinha, Ele perdoou tudo isso. Como favor, como o amor dEle me alcançou por meio da sua graça. Eu preciso fazer alguma coisa para que essa graça não se torne vã. E a questão agora é essa, irmão. O que nós temos feito? O que nós temos feito? Vir para a igreja, sentar e ouvir a palavra não é fazer algo com a graça que te foi dada. Você está comigo? Isso é ser instruído na justiça, como eu te falei. Isso é ser ensinado na verdade. Mas não, você não está fazendo algo. Você está sentado ouvindo. Isso não é fazer algo. Você não está sentado? Você está em movimento? Não, você está sentado. Quando o apóstolo Paulo fala de fazer algo aqui, amado, ele não estava falando tão somente dos momentos de comunhão com Deus ou de longas horas de oração. Ele estava falando de trabalho, serviço, suor descendo do rosto dele, penando, botando a mão para trabalhar, fazendo calo nos pés, fazendo alguma coisa para corresponder à graça que o alcançou. Aí tu acha que a gente entra no carro, liga o ar-condicionado, vem para a igreja, desce, assenta, senta, recebe, volta para o carro, liga o ar-condicionado, vai para casa. E a gente está fazendo algo para Deus? Não, isso não é fazer. Você está comigo? Aí você diz, mas Eric, é porque alguns foram chamados para fazer mais, outros como eu, para vir, ouvir e receber. Não, não existe essa categoria, porque o tamanho da graça foi o mesmo. A graça que alcançou é a mesma. A abundância que abundou na vida daqueles que têm 5 dons ministeriais, também abundou na vida daqueles que não têm. Você tem que fazer alguma coisa para Jesus. O que é que você está fazendo? Você está comigo, irmão? É interessante, em outros versos, tem um momento que Paulo fala da necessidade de não ser desqualificado, ou seja, de não perder o galardão, o presente, a retribuição que Deus dará a ele. E ele diz que se vigia o tempo todo, para que ele ande segundo as regras. Ele observa, olha, para que eu não saia das regras, para que eu não saia do prumo. Eu estou sempre atento, sempre observando. Para que ele garantisse a recompensa que ele vai receber do Senhor. Mas em nenhum momento Paulo fez corpo mole. Em nenhum momento Paulo disse que estava sendo escalado demais, ou que o evangelismo estava cansativo demais, ou que pregar Jesus enquanto ele fazia tendas estava muito penoso. Não, pelo contrário, ele dizia que pregava o evangelho em tempo e fora de tempo. Aí sabe o que ele fala? Ele diz, irmão, eu sou constrangido a pregar o evangelho. Ele diz, não tenho outra forma de viver senão pregando o evangelho. Por quê? Porque ele olhava sempre para a graça. Quando ele olhava para a graça, ele dizia, eu preciso fazer alguma coisa por esse Jesus. Aí ele diz, ainda que eu não tivesse esse constrangimento, eu faria e eu seria galardoado, presenteado por isso. Mas ele diz, irmão, ele deixando claro ali que o foco dele não está na recompensa nem no galardão. Tanto é que ele fala isso dentro do contexto de ofertas, que a igreja estava um pouco temerosa quanto a isso, e agia como se não fosse necessário o dizimar, o ofertar e por aí vai. E Paulo dizendo que ele não buscava essas coisas, que ele não fazia algo por Deus em razão do galardão. O galardão até mesmo que ele pudesse receber aqui nessa terra, mas porque ele era constrangido àquilo. Ou seja, eu não vejo outra saída, eu não vejo outro jeito. Eu preciso fazer alguma coisa por ele. Você está comigo? Deixa eu te contar um exemplo aí, que eu ouvi de um ministro de Deus, Dave Robson, já ouviu falar nele? Um homem cheio do Espírito, que se dedica muito à oração em outras línguas. E ele conta um testemunho que certa vez, aí é o testemunho dele, então eu só posso contar o que ele disse, e não tem verso bíblico para eu lhe provar isso. Então é aquela coisa, se te abençoa, pega, se não, deixa para lá, mas é testemunho. E testemunho não se prova na Bíblia, você está comigo? Como ele não sai daquilo que nós cremos e do contexto, então posso te contar o testemunho dele. Ele disse que teve uma visão do céu, e que quando ele chegou, quando ele foi a essa visão, e ele estava chegando ao céu, ele viu uma escada. E nessa escada ele viu uma menina parada. E ele foi conversar com essa menina e perguntou a ela quem ela era, tal, e ela respondeu, era uma criança, certo? Quando digo uma menina, uma criança. E ela respondeu dizendo que ela tinha morrido ainda na barriga da mãe, que ela era uma criança vítima de guerra. Então ela morreu no ventre da mãe e ela foi para o céu. E ela diz, aí lembrando, é o testemunho dele, ela diz para ele, eu cresci aqui no céu. E ele diz, você cresceu aqui? E como é crescer no céu? Aí ela diz, o Cordeiro cuida muito bem de nós. Aí ele diz que se maravilha com aquilo. E aí ele está para seguir, né, na visão. Mas a menina fala algo.
ela diz, eu daria qualquer coisa para voltar à terra. É aquilo que chama a atenção dele. Mas ela diz que o Cordeiro cuida muito bem deles. Ela está no céu. Quantas pessoas queriam estar aqui? Quantos cristãos queriam usufruir disso que ela está usufruindo já? E por que ela quer voltar? E ele pergunta por quê? Ela diz, porque eu daria qualquer coisa para voltar e fazer alguma coisa pelo Cordeiro. Você entende isso? Ela estava em contato direto com o Cordeiro ressurreto. E conhecendo, mesmo nunca tendo nascido nessa terra, morreu ainda no ventre, conhecendo a obra da redenção, conhecendo a graça que nos é oferecida por meio do Cordeiro, ela diz, eu queria voltar e eu queria retribuir a ele de alguma forma. Eu queria poder fazer algo para ele. Você está comigo, irmão? Deixa eu te contar um problema que tem acontecido muito no corpo de Cristo. Está todo mundo sentado na graça, pensando que a graça é imóvel, pensando que a graça é estática. Um bocado de gente sentado na graça esperando Jesus voltar. Como é se sentar na graça, Eric? Você senta e você diz, a qualquer momento ele vem me buscar, eu estou em retidão, santidade, vou para a igreja, congrego, não peco, não roubo, não adultério, não minto, está tudo certo, está tudo aprumado, vou me sentar e vou esperar. Maranata, vem Jesus. Vem Jesus. E aí vem para a igreja todo culto e vem Jesus. E se Deus pudesse ter uma fala bem reta com você, acho que Ele mandaria você se levantar. Para que você deixe a graça atuar. Não se sente sobre a graça, amado. Não se sente sobre a graça. Para que ela não se torne vã na sua vida. Mas, Eric, nós somos salvos pela graça e não pelo que fazemos. Exatamente, certíssimo. Mas no mesmo contexto que o apóstolo Paulo fala sobre isso, em Efésios, ele fala sobre obras. Vamos ler lá? Aleluia. Vai lá, Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Dá uma olhada aí comigo, irmão. Efésios, capítulo 2. Eu quero ler contigo a partir do verso 1. Vamos ver todo o contexto para ficar bem claro para você. Efésios 2, 1, ele fala. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, diga pela graça. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça, diga de novo, é pela graça, sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Olha aí, Eric. Então isso aí é uma verdade? É. Não é pelo que você faz, não é pelo que você disse, é pelo que Jesus fez. Essa é a graça. No tempo da lei, a lei apontava para o homem e dizia, faça, faça. E o homem, como resposta, dizia que não conseguia. A lei mostrava para o homem a incapacidade dele. A lei mostrava a fragilidade dele, a impotência. Ele não conseguia agir correspondendo ao que era requerido. Mas a graça diz, agora para de fazer, porque é pelo que Jesus faz. E isso é a graça que te salvou. Diga, me salvou. Mas uma vez que você entrou e mergulhou nessa graça, você precisa andar segundo as regras. Lembra que te disse? Você precisa andar segundo os parâmetros estabelecidos nessa vida de graça. Você não entra pelo que faz, mas uma vez que entrou, vê o que acontece. Segue comigo. Verso 9. Não de obras para que ninguém vos glorie. Aí ele diz no verso 10, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para o quê? As boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vamos fazer um resumo? A graça veio e te salvou, tu não valia nada. Aos seus olhos você não valia nada. Deus olha para você e consegue te ver lavado pelo sangue de Jesus. E aí a graça, te alcança. Quando a graça te alcança, você agora não anda como andava mais. Você anda em novidade de vida. Nessa novidade de vida, você não fala como falava, não age como agia, não reage como reagia.
anda segundo as regras, educado na justiça, por meio da palavra. Mas quando você olha para trás, você diz, que graça tão grande, que graça tão abundante, que graça tão extraordinária, que como é boa a graça, como é favorável a graça, como a graça me alcança de todos os lados. Para onde eu olho, eu estou inundado pela graça. Aí você diz, eu preciso fazer alguma coisa, para que a graça não se torne vã. Está comigo nisso? Aí nessa alguma coisa você não pode sentar. Porque o fazer alguma coisa são obras. Diga, obras. Repita de novo, obras. Obras. Você não é salvo por elas, mas uma vez que foi salvo, você dá fruto de justiça. Esse fruto de justiça, amado, não é sorriso no rosto nos cultos. Esse fruto de justiça não é a paz do Senhor e aperto de mão, não. Esse fruto de justiça aparece em obra. Fruto é algo que se come, se prova, se sente, abençoa outro. Jesus fala sobre a videira e os ramos, e ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar fruto, vai ter resultado. Agora, aquele que não dá fruto, esse aí é limpado. E se insistir muito na teimosia, esse aí pode até chegar ao ponto de ser cortado. Há uma necessidade de você dar fruto. O fruto não abençoa só a figueira, ou a videira, nesse caso. Não abençoa só a videira, que Jesus fala lá. O fruto abençoa quem come dele, quem prova dele. Você está comigo, irmão? Quem está sendo abençoado agora sentado? Você e eu. Mas o vizinho do seu lado não está sendo abençoado por você. Você está sendo abençoado por Deus e eu por Deus. Quando você sair, você tem que fazer alguma coisa para abençoar quem está do seu lado. Isso são as obras. Eu vou para o discipulado, eu fiz 2 anos de rema, eu fiz escola de ministro e de missões. Terminei todas, estou esperando, se vier uma de adoração e de música eu faço também. E vou fazendo todas as escolas, tenho feito coisas grandes para Deus. Tem não, porque tudo isso é Deus te dando. Você precisa dar algo a Ele agora. É colocar em prática aquilo que você recebeu. Quando eu venho para a igreja, eu levanto minhas mãos. Eu adoro ao Senhor. E eu sei que aí eu estou dando algo para Deus. Fala sério, amado. Meia horinha de louvor. É isso que tu tem para dar para Ele? A menina lá da visão, do irmão dele, queria voltar para fazer algo pelo Cordeiro. O que você tem feito por Ele, amado? O que você tem feito por Ele? O que movia os discípulos no primeiro século da igreja? O que é que movia a igreja em meio a tanta perseguição? O que é que fazia com que eles não parassem? O conhecimento da graça. Quando eles sofriam, eu imagino, rapaz, quando eles foram açoitados, quando Paulo foi açoitado e preso junto com Silas, o que fez ele cantar? Ele cantou porque ele queria que as prisões abrissem. Não, tu acha que Paulo disse, vamos cantar que vai abrir tudo? Não. Por que ele cantou? Porque naquele momento eu imagino Paulo meditando na graça. Eita, esse negócio aqui está ruim, mas peraí, foi na cruz. O próprio Deus em carne. O problema às vezes está que a gente não entende a divindade de Jesus, só entende a humanidade dele. E a gente senta Jesus na cadeira ao nosso lado como nosso companheiro e nosso parceiro. E ele é, mas não é nessa cadeira ao seu lado que ele está sentado hoje, ele está no trono. Ele é Deus. Vou te explicar mais sobre a graça para você entender. O homem vive se afastando de Deus, sem propósito, sem rumo, longe e distante. Natureza pecaminosa habitando nele, anda em parceria de mão dada com o capeta. E aí Deus olha, em todo o tempo ele faz alianças com o homem no decorrer das eras e dos tempos. Ele chama o homem para perto, ele vai encontrando pessoas fiéis. Deus encontrou fiel Noé, Deus encontrou Abraão fiel, Moisés fiel, Davi fiel. E ele foi fazendo aliança com esses homens e falando para eles, olha, eu estou chegando aí para pessoalmente comunicar coisas novas a você. Eu mesmo estarei em carne no meio de vocês. E aí Jesus nasce, o prometido. Ele vem. Quando Jesus vem em carne, é o próprio Deus encarnado, amado. Professor, mas... desculpa, é o costume da aula. Eric. É o embalo de aula. Eric, como é que me perdi, Como é que você diz que... lembrei. Como é que você diz aí que ele é Deus, mas a gente sabe que ele deixou de lado a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele deixou de lado todo o seu poder. Ele se esvaziou dele mesmo. Ele se fez pobre para que nós nos fizéssemos ricos. Ele se identificou. Ele desceu ao patamar da natureza e da raça humana. Foi. Mas tudo isso sem deixar de ser Deus. É Deus dizendo, eu me sujeito a viver como homem. Mas continua sendo Deus dizendo isso.
Qual a importância de entender isso, Eric? Porque quando você entende isso, você olha para a cruz e você não vê só um homem morrendo. Amado, se fosse assim, me conta qual é o segredo. Tinha 2 malfeitores, um de uma banda, outro na outra banda, morrendo também. Por que não salvaram a humanidade? E os homens que morreram 3 dias antes de Jesus? Por que não salvaram a humanidade? Tanta gente morria na cruz, tanta gente hoje morrendo, sendo decapitada, tudo isso. E por que não adoramos a essas pessoas? Não é Deus em carne. Jesus é Deus dizendo, eu desço, me faço homem e me limito para te alcançar. Eu fico com isso, com meu coração estremecendo, e eu fico me sentindo, rapaz, infrutífero. Olhando, dizendo, eu preciso fazer mais para Jesus. Porque quando eu imagino Deus dizendo, eu vou descer e eu vou me sujeitar até fome e comer. Eu vou descer e eu vou me sujeitar a ir ao banheiro, quando tiver necessidade. Amado, é Deus se sujeitando a essas coisas. Eu vou descer e eu vou me sujeitar a ouvir incredulidade, blasfêmia. O próprio Deus. E aí, como não fazer algo para Ele? Como não corresponder a essa graça? Como não ter boas obras? Como não ter boas obras? Minha escala está pesada no departamento. Está pesado, eu preciso conversar com o pastor e eu estou precisando de uma folga. Engraçado, fico imaginando Jesus atravessando de uma para outra cidade, dizendo aos discípulos, diminui minha agenda. Vamos sentar um pouco, eu estou com os pés aqui cheios de calo. Tira aí minha agenda por um mês, que eu estou precisando de uma folga. Eu sou filho de Deus também, não é assim não. Não é assim não, eu não nasci para reinar em vida. Onde está o reinar? E é só servir o tempo todo? Nunca mais tive um feriado, nunca mais tive um final de semana a sós com minha mãe. Maria está lá abandonada, os meninos tudo lá, dizendo, vem ver a gente, meus irmãos, e eu não vou. Vocês estão pensando que é assim? Diminui essa agenda, meu amigo. Para aí um pouco, escala outras pessoas. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Porque tanto é que até no momento que ele está com fome, os discípulos vão pegar a comida e eles ficam meio atrapalhados com aquilo tudo. Jesus diz aí, uma vontade eu tenho, uma fome eu tenho, é fazer a vontade do meu Pai. É essa minha fome maior. É Jesus dizendo assim, peraí que o almoço espera um pouquinho, contanto que eu abençoe alguém. Segura aí a comida, a gente esquenta de novo. Deixa eu abençoar um aqui. Por quê? Porque ele estava firmado naquilo que ele veio fazer. E você, sabe o que você veio fazer aqui embaixo? Você sabe o que você veio fazer aqui? Você sabe o que Deus tem para que você desenvolva aqui embaixo? Vim para a igreja somente? Não pode ser só isso não, amado. E pode ser, eu vou ser muito sincero contigo, que você nunca subiu nesse púlpito para pregar, nem no púlpito de nenhum lugar do mundo. Mas que o seu púlpito esteja lá fora, todos os dias na sua frente, e você não esteja vendo. Mas você precisa fazer algo. Você precisa corresponder a essa graça. O que fazer? Por onde eu começo? Eu passei um tempo com uma raiva, porque teve um tempo, todo mundo pregava sobre propósito. Era propósito. Acho que isso lá para o ano 2012. Tudo era propósito. Rapaz, eu ia para o Remo e os professores falavam de propósito no meio das aulas. Era aula de, sei lá, de história da igreja, eles falavam de propósito. E aí ia para o culto do domingo, propósito. No culto da quinta, propósito. Culto de oração, propósito. Eu digo, esse povo só fala de propósito. E eu estava me sentindo, eu não sei se isso já aconteceu com você, um lixo. Eu digo, todo mundo tem um propósito nessa terra, menos eu. Onde bexiga está esse propósito que eu não acho? Procurava, e nada, eu não encontrava. Cadê o propósito? É para quê que eu nasci? E aí, quando eu pensava, meu propósito é servir aqui no departamento. Aí vinha um e dizia, o propósito é algo maior. Eu digo, pronto. Agora eu não sei mais para onde eu vou. O que é que eu vou fazer com isso? Onde encontrar esse propósito? Sabe qual é o problema, às vezes, disso? É que a gente está tão firmado em encontrar o propósito, que ele está bem na frente, mas a gente está tão catando ele que não acha. O segredo para achar o propósito é andar. Eu descobri isso. Eu descobri que eu não devia parar. Eu vou parar, vou fazer nada agora. Eu vou me desligar de todos os departamentos para descobrir meu propósito. Vai ser um mês agora só de oração para achar meu propósito. Não é assim que acha, não. É fazendo que você acha. Trabalhando, é caminhando. No meio do caminho, você de repente chega num lugar que diz, aqui eu me encaixo bem direitinho. Olha, achei o meu propósito. É assim que você encontra o propósito. Tá comigo? Você precisa seguir as setas. Mas outra coisa que também me deixa meio aperreado com essa história é quando alguém diz, ou escuta um ministro e ele diz assim, não é para fazer isso. Mas ele não diz o certo. Não faça isso, não vá por ali, não haja desse jeito. E eu fico com aquele olhar de, sim, e agora eu vou fazer o quê? Você disse a mim que o caminho que eu estou é errado. Qual é o caminho certo? Me aponte. E se eu estou dizendo a você que você precisa ter obras, e você hoje está meio atarentado, está com a cabeça confusa e diz, eu não entendo por onde começo, vou te dar a explicação agora, que sejam setas, para que você não saia daqui pensando, sim, agora eu vou fazer o quê? Ele disse que eu tinha que ter obras, mas não sei por onde ir, vou te dizer por onde ir.
A Bíblia fala também lá em Efésios, lá no capítulo 3, você não precisa abrir, que a graça de Deus, ela se manifesta por meio da igreja de maneira multiforme. A graça de Deus, por meio da igreja, a gente olha para a igreja e a gente vê a multiforme graça de Deus. O que é multiforme? As várias faces, as várias maneiras de se manifestar. A graça tem várias formas de se manifestar. O que é que você está me dizendo? Quando parecer que a tua vida está monótona demais, parado demais, e você está cansado, e parece que eu não tenho mais o mesmo ânimo, respira fundo, continua andando, porque Deus sempre tem uma nova face. Aí você diz, já vi tudo da caminhada cristã. Eu sou cristão há 50 anos. Jesus já pode vir me buscar, não tem mais nada para eu fazer. Não te engana. A graça é multiforme. Deus vem e te mostra um lado novo que você ainda não tinha visto. Assim pode ser as obras que Ele está requerendo de você. Algo que você nem imagina. Algo que você nem imagina. Na verdade, sabe o que eu creio? Vamos lá. Vou arcar com o peso do que eu vou falar. Hoje, por exemplo, na geração que vivemos, e eu estou no verbo da vida, então estou falando da nossa geração. E das pessoas que estão juntos nessa visão. E eu tenho muito contato com jovens em razão do Rema, né? E eu viajo muito. E por ter essa cara de 15 anos que eu não tenho, muitos jovens se aproximam e adolescentes, porque eles pensam, os adolescentes vêm de 12, 13 anos, sem brincadeira, é sério. Conversar comigo como se eu fosse coleguinha deles. Eles estão certos de que eu sou um amiguinho deles. Eu já me acostumei com isso. Eu já me acostumei com olhar troncho quando eu passo de mão dada com minha esposa. Esse menino desse tamanho casado. Irmão, tem uns anos aí, é só a cara enganando. Mas eu tenho muito contato com jovens. E eu tenho ficado com medo da minha geração. Porque eu tenho visto um bocado de jovens que vivem com um propósito, chegar no púlpito. Chegar no púlpito. Quando eu falo chegar no púlpito, é ministrar em conferências de jovens, ser um professor do Rema. Isso é bom e bíblico, amado. Mas se o propósito for só esse, muita gente vai se frustrar. Porque pode acontecer de não ser o lugar onde você se encaixa. Aí quando você chegar numa sala de aula do Rema, pegar no microfone, sua vontade, eu quero ir embora daqui. Quando é que chegar a 8ª aula? Mas você estava indo, por quê? Porque aquilo pareciam que eram as obras. Era aquilo que Deus queria de você. Não, a graça é multiforme. Nem todo mundo vai ensinar no Rema, não. Nem todo mundo vai pregar em púlpito, não. Nem todo mundo, amado. Tem coisas diferentes e novas para você fazer. Você entende isso? Então eu diria aos jovens, relaxa, esquece púlpito. Foca nos passos, anda, avança. Para que você se encaixe. Aí, como outra dica, eu dou a você, irmão, eu estou sendo prático agora. Eu te apresentei o Zé, eu quero ser prático com você. Para te apontar as setas, como te falei. Tem gente que pensa que o servir é só na igreja. Eu estou num departamento. Eu sirvo no departamento infantil. Sim, tu é escalado quantas vezes? A igreja é muito grande. Eu tenho certeza que tu é escalado no máximo 2 vezes por mês. Não é? A igreja é grande, tem muito trabalhador. Aí tu acha que o trabalho de 2 vezes no mês, isso são as obras que Jesus está esperando de você? Mas o povo está limitado a isso. É necessário você se vir nos departamentos e estar envolvido? É. Mas você tem que estender isso lá para fora, amado. Às vezes, possa ser que o seu culto e o seu púlpito seja de segunda a sexta no seu trabalho. Seja de segunda a sexta na sua universidade. Seja de segunda a sexta no ponto de ônibus na frente da sua casa. Uma vez eu descobri que em certa estação da minha vida, o propósito que Deus tinha para mim é que eu descesse e eu pregasse a palavra para um menino que vinha descendo de uma escola municipal que passava na frente da minha casa. E eu marcava o horário que eles passavam, 4 horas eu descia e tinha um culto na calçada toda vez. E era sempre um público diferente. Olha que beleza, eu pastoreei várias igrejas. Mas se eu tivesse centrado só naquilo que estava perto de mim, só na igreja, você entende? Apenas, e eu deveria fazer, e você deve. Mas se for só isso, amado, não vai dar muito certo. Você precisa ampliar a sua visão. Faça algo com a graça. Diga, na minha vida, a graça não vai se tornar vã. Agora que parece que Jesus apertou a gente, vamos dar uma aliviada, um negócio bom. 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala sobre o resultado das boas obras. Ainda no capítulo 15, que você tinha lido comigo, mas o verso que a gente vai agora lá é o último. Você tinha lido um lá comigo sobre a graça não se tornar vã. Dá uma olhada no capítulo 15, verso 58. A gente está terminando. Vamos lá, 15, 58. Diz o seguinte aí. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes, inabaláveis e sempre, como é que está aí na sua Bíblia? Abundantes. Está vendo isso? Sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é o quê? Vão. Eu vinha pensando em diminuir o ritmo hoje, era quando vim para a igreja de manhã. Tanto é que eu pensei, eu vou de manhã para não ir à noite. Eita, a notícia agora é que Jesus está mandando você aumentar o seu ritmo. Olha o que Paulo diz aí.
O trabalho que você faz para o Senhor não é vão. Mas Ele te desencoraja a reduzir. Amém? Às vezes você vai cansar. E às vezes tudo que você não vai querer é ter uma escala para cumprir. Você está comigo? O louvor às vezes não vai querer cantar, não quer ver um microfone, não quer ouvir falar em música. Você que serve no departamento infantil, muitas vezes você não vai querer ver a cara, nem ouvir a voz das crianças. Nessa hora, amado, você precisa lembrar para quem você está fazendo e por que você está fazendo. É só você lembrar da graça. Lembra da graça que te alcançou. Lembra da graça. Foca na graça. Quando você estiver bem lembrado, bem ligado com a graça, aí vai ficar fácil e vai ficar leve. Aleluia. Amém. Você pode ficar de pé? Vamos usar 2 minutos aí para adorar. Vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou seguir aqui a direção do Espírito. Se porventura você se enquadrava nessa condição e parecia que suas forças estavam se esvairindo, que você estava desanimando na caminhada e estava ficando penoso, ou, rapaz, meu ânimo está para baixo, está pesado. Eu preciso colocar força e velocidade. Eu queria orar por você. Vem para cá, minha gente. Vamos cantar um pouco. Nem sei se vocês podem subir agora, mas subam mesmo assim. Vamos cantar um pouco. Eu queria orar por você, mas sabe que tem coisas que você precisa fazer em fé. Sair do seu lugar e vir à frente. Se você se enquadra nisso, eu queria que você saísse e viesse. Tem coisas que você só recebe com a sua posição e a sua decisão de reconhecer. Realmente estava pesando. Realmente estava ficando dificultoso. E realmente eu preciso avançar, eu preciso acelerar. Eu estava diminuindo aí meu trabalho e meu serviço ao Senhor, mas eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso ser mais veloz, eu preciso ser mais constante, eu preciso ser perseverante naquilo que eu começo, eu preciso me envolver mais com a obra, me envolver mais com os departamentos, eu preciso fazer mais coisas extra, fora da igreja, além das 4 paredes, eu preciso fazer mais no meu trabalho e eu não estava com ânimo para isso. Se você se enquadra nisso e você quer experimentar de um atestado de Deus, um carimbo, uma afirmação, Deus dizendo, estou junto com você. Só o seu passo de vir à frente. Nem precisa colocar a mão na sua cabeça nem nada, só levante suas mãos. É porque às vezes a gente chama você a vir à frente, porque o ir à frente faz você se comprometer com você mesmo. Aí quando você pensar novamente em ficar fraco ou diminuir a velocidade, aí você lembra que veio à frente. Aí isso te dá um ânimo maior, porque o coração dispara, você pensa quem vai estar olhando para você, você pensa que vão pensar que eu estou indo na frente. Aí tudo isso deixa sua adrenalina lá em cima e faz você ser mais compromissado. Faz você ser mais compromissado. Então levanta suas mãos, não espera por mim. Pai, nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos pela graça, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de fazer coisas grandes e boas para você. Nós queremos, Senhor, usar as nossas mãos para te servir, a nossa boca, os nossos braços. Que a graça em nossa vida não se torne vã. Que a graça em nossa vida não se torne vã, mas que possamos avançar no seu propósito. Levanta suas mãos, você que não veio, se consagra. Fala para Ele da sua vontade de fazer mais para Ele. Usa esses minutos aí para isso. Tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor.
és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar